Capítulo 94, 10. Atualidades do mercado financeiro para o concurso da Caixa Econômica Federal, taxas de juros. O mercado financeiro é um ambiente extremamente dinâmico, onde ocorrem diversas transações envolvendo dinheiro. É importante para quem está se preparando para um concurso da Caixa Econômica Federal entender os conceitos e as atualidades desse mercado, especialmente sobre as taxas de juros. A taxa de juros é um dos principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Entender o comportamento das taxas de juros é fundamental para compreender a dinâmica do mercado financeiro. A taxa de juros pode ser definida como o custo do dinheiro no mercado. Quando uma pessoa ou empresa precisa de dinheiro para realizar um investimento, ela pode recorrer a empréstimos. O valor que ela pagará a mais do que o valor emprestado é determinado pela taxa de juros. As taxas de juros são determinadas pelo mercado, mas o Banco Central tem um papel importante nesse processo. Ele pode aumentar ou diminuir a taxa básica de juros, Selic, para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a Selic para tornar o crédito mais caro e desestimular o consumo. Quando a inflação está baixa, o Banco Central reduz a Selic para tornar o crédito mais barato e estimular o consumo. Em 2020, o Brasil viveu um cenário de juros baixos. A Selic atingiu o patamar histórico de 2% ao ano, em um esforço do Banco Central para estimular a economia em meio à crise provocada pela pandemia de Covid-19. No entanto, a partir de 2021, o Banco Central começou a aumentar a Selic novamente, em resposta ao aumento da inflação. Além da Selic, existem outras taxas de juros importantes no mercado financeiro, como a taxa de juros de longo prazo, TJLP, a taxa de juros de mercado, CDE, e a taxa de juros de referência, TR. A TJLP é a taxa de juros que o BNDES utiliza para emprestar dinheiro para as empresas. A CDI é a taxa de juros que os bancos cobram entre si por empréstimos de curtíssimo prazo. A TR é a taxa de juros que remunera a poupança. Outro aspecto importante a ser considerado nas atualidades do mercado financeiro é o impacto das taxas de juros na dívida pública. Quando o governo precisa de dinheiro, ele emite títulos públicos que são comprados pelos investidores. Esses títulos pagam uma remuneração que é determinada pela taxa de juros. Quando a taxa de juros aumenta, o custo da dívida pública também aumenta. Portanto, é fundamental para quem está se preparando para um concurso da Caixa Econômica Federal entender como as taxas de juros funcionam e como elas impactam o mercado financeiro e a economia como um todo. A taxa de juros é um indicador da saúde econômica do país e pode influenciar decisões de investimento, consumo e poupança. Em suma, as taxas de juros são um elemento-chave do mercado financeiro. Elas influenciam a economia de diversas maneiras, desde o custo do crédito para pessoas e empresas até o custo da dívida pública para o governo. Portanto, é essencial entender como as taxas de juros funcionam e como elas são determinadas para ter uma compreensão completa do mercado financeiro.